direto de Curitiba, o nosso querido Roberto Rocha. Então vai entrando aí você, manda o aviãozinho para os amigos, convide outras pessoas para participar com a gente. Nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que vai falar sobre ESG, é uma sigla nova, considerada nova para algumas pessoas, uma sigla que vem tomando aí o mercado de ações, o mercado de comunicação, as empresas, o mercado corporativo todo passou a usar essa sigla para falar sobre meio ambiente, governança e responsabilidade social. É isso que nosso convidado vai falar, o Roberto Rocha, ele que é um profissional altamente qualificado para falar sobre esse tema, e como nós, profissionais de comunicação, podemos ajudar as empresas a se engajarem nesse tema. São 6h03, mas comigo. De dar ele para e vamos ter esse algumas pessoas, mas agora aí nós do conselho trouxemos esse profissional para falar para a gente sobre isso, contar um pouco da experiência dele, que é muito grande, vocês vão ouvir, vocês vão ficar admirados com o trabalho que ele já fez. Já convidei ele aqui, vamos ver se ele aceita, tá bom? Oi Célia, oi Pedro, oi Elô, oi FECAP. FECAP é uma faculdade que eu tenho um carinho muito grande, além das outras, mas a FECAP mora no meu coração, foi a primeira faculdade que eu fui aqui em São Paulo, ser banca de um TCC de Relações Governamentais. E lá vem o Roberto aí, ó. Boa Roberto, noite. Boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem. Muito bem. Tava trancando um pouco, né? Sei. A conexão, não sei se era eu ou você, mas o Instagram tem dessas coisas. Acho que já estava em clima de feriado. Eu falei que você estava ao vivo de Curitiba. Você está em Curitiba? Eu sou um carioca que escolhi Curitiba, abracei Curitiba de coração para viver por aqui mesmo. Legal. Deixou o sol para ir para linda Curitiba. Mas Curitiba tem sol também. Às vezes no mesmo dia, né? Sol, chuva, as 4 estações no mesmo dia. Curitiba tem orgulho disso. Curitiba lembra muito a minha adolescência na Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Olha, que chique. Depois de mais de 30 anos fora do Brasil, só de África quase 20 anos, eu escolhi Curitiba para viver. Para mim, eu amo Curitiba, gosto do frio. Depois de você trabalhar anos no deserto do Saara, entendeu? A gente, o frio para mim faz falta. Então, realmente, eu gosto de sentir frio. Legal. Vamos aproveitar o embalo, então, aproveitar esse nosso convidado que está aqui, já te apresentar, Roberto. Eu vou falar bem um pouco por cima de que é o seu trabalho, mas vou deixar para você se apresentar e contar um pouquinho dessa história aí que você já começou falando sobre África, Ásia, que eu sei, quando, como diz hoje em dia, né, não é o caso da África, mas as pessoas falam, quando eu cheguei lá era tudo mato, no seu caso, quando você chegou lá era tudo areia, mas vocês ajudaram muito a construir aquele continente. Na minha época de Líbia, Tunísia, realmente era só areia, né? Nunca não tava. Areia para mim era só de praia, né? De duna de praia no Nordeste. Legal. Então foi uma novidade, até porque é interessante. O pessoal tem uma noção de areia e areia de praia, mas não é. É um pó fino como se fosse um talco. Legal. Depois que eu fui entender por que eles usam o turbante, protege o rosto, porque aquele pó entra de uma tal maneira no seu nariz, no olho, no cabelo, e você imagina um talco bem fino. Aquilo ali é a poeira do deserto do Saara. Legal. Bom, então, gente, esse é o nosso querido convidado de hoje, o Roberto Rocha, vou te apresentar. Ele é especialista em gestão de ESG, né? Uma sigla, como eu estava falando um pouco antes de você entrar, Roberto, que ganhou realmente agora corpo por causa do mercado financeiro, as empresas entenderam a evolução que é, e a gente já teve um papo ao vivo sobre isso, da tal da responsabilidade social, da preocupação com o meio ambiente. Você citou o Rio, e a gente que é um pouco mais velho, lembra
que não chamava COP ainda, mas chamava Eco 92, que lá no Rio se Eco assinou 92, aquele É um tratado marco para aquilo. mudanças. Exato. E mudança climática, a gente falava em camada de ozônio e não falava tanto falava em derreter as geleiras polares, era uma coisa meio assustadora, mas tá aí, aconteceu e você vai poder falar. Então, o ESG é o Environment, Social and Governance, que é a sigla que tem sido usada hoje, você pode falar mais pra gente. O Roberto teve essa passagem que ele disse, morando anos fora do país, foi consultor na África, nesses países que ele já citou aqui, mais focado na área de mineração, óleo e gás, porto e mineração, aqui na América Latina, em mais de 15 países, Oriente Médio, participou do Conselho do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é ligado ao Ministério Público Federal, ou melhor, ele é perito socioambiental do Ministério, e a formação do Roberto começou, como ele disse, lá no Rio de Janeiro, no colégio, e daí avançou pela Faculdade Federal do Rio, é isso, né, Roberto? Na realidade eu não depois cheguei foi a para os estudar. Estados Unidos para fazer os seus MBAs, PhD, passando por Harvard. Esse é o profissional que a gente trouxe hoje para a gente bater esse papo. E bem-vindo, Roberto. Obrigado por estar à disposição nossa, ser um parceiro do Conherp. E o profissional do seu nível está aqui falando com a gente de comunicação e poder fazer essa sinergia como o profissional de RP pode ajudar a engajar nos projetos que você lidera. Então, fica à vontade. Obrigado mais uma vez e obrigado a todos que estão aqui com a gente. Eu que agradeço, né, a honra aí e o privilégio de estar falando com vocês e com uma classe de profissionais que é tão importante para o mundo corporativo, né? Relações públicas. Perdão, gente. E o tema sempre me chamou a atenção, não podia deixar de aceitar esse convite, porque é um tema que parece novo no Brasil, mas já vão quase 20 anos. Na realidade, começou por volta de 2003, 2004, quando o falecido Kofi Annan chamou algum grupo de investidores e banqueiros, está certo, e assinaram um pacto em que a ideia era só emprestar dinheiro ou investir em projetos que houvesse essa preocupação com a questão social do início, tanto que o ISG, antes de chamar ISG, era SRI, Social Responsible Investments, investimentos responsáveis sociais, tá certo? E veio evoluindo, alguns anos, 3 anos depois, mais ou menos, passou a se chamar, em 2006, por aí, entrou a governança no meio. E por que a governança? Gente, e por que todo esse reboliço que aconteceu, né? O mercado financeiro, principalmente os investidores, ou seja, os donos do dinheiro, os bancos, né? Eles vinham, até então, decorrente de vários grandes acidentes na década de 70 e 80, que realmente vieram à mídia, algumas empresas chegaram a falir e outras ficaram eternamente cambaleando até hoje, tentam se reerguer e não conseguiram. Ao mesmo tempo, houveram vários escândalos, principalmente um dos starts que a gente chama de governança foi o caso do Watergate, em 77, se eu não me engano, se eu estiver errado, me perdoem a data, e que foi um escândalo que até causou o impeachment do presidente Richard Nixon na época, né? E na qual o pessoal sentiu que havia uma necessidade de cobrar dessas grandes empresas um conselho, uma governança em que fiscalizasse a ação da sua diretoria, do seu CEO. Então veio a governança, incorporou a isso, e os investidores, quando eu falar investidores, gente, vamos falar investidores, banqueiros e até grandes seguradoras, começaram a ficar preocupados em que esses investimentos ou esses empréstimos realizados nessas organizações precisavam, primeiro de tudo, ter responsabilidade, para que não evitasse, que não viesse seguido de acidentes que fossem paralisar o projeto ou até paralisar a operação de vez. Segundo, que deixasse um legado social. E aqui vamos deixar uma coisa bem clara, tá, gente?
Responsabilidade social corporativa não é filantropia e não é caridade. Doar máscaras, doar cesta básicas, pintar uma escola e respiradores, isso é filantropia, isso é caridade. Exatamente. Responsabilidade social corporativa é uma coisa muito mais profunda, tem várias diretrizes baseadas na SA 8000, que é uma diretriz, tá certo? Na A1000, que é outra diretriz. E o mais importante é que deixa um legado a essas comunidades impactadas. Então, na evolução do ISG, antes de chegar e tomar essa onda ou tsunami que foi apelidado aqui no Brasil, nós tivemos a inclusão desses bancos investidores, criando padrões e diretrizes como princípios do Equador, padrões de desempenho socioambiental do Banco Mundial, o braço de empréstimos para empresas privadas do IFC. Toda essa evolução que veio nesses quase 20 anos, chegou no Brasil da pior maneira possível. Por que da maneira pior possível? Porque todo ano é muito comum quem está lidando com o mercado financeiro, e olha aí, profissional de RP, esse mercado é grande para vocês, hein? Presta atenção no que eu estou falando. A relação com os investidores, que é um facilitador, esta pessoa em que apresenta os resultados da empresa. Hoje, o cartão de visitas de uma empresa é o relatório de sustentabilidade. E como é que ele é apresentado? Ele é apresentado através de uma comunicação e da representatividade de uma pessoa em que liga, faz a conexão com seus investidores, banqueiros e etc. Perfeito? Então, voltando. Com esta evolução que chegou no Brasil, infelizmente, reativamente, e por quê? Porque todo ano é publicada uma carta no mercado financeiro, várias cartas, mas uma das cartas mais importantes é da BlackRock, que é o maior fundo de investimentos privados do mundo, praticamente. Hoje são cerca de quase 9 trilhões de dólares, várias vezes o PIB do Brasil. Em 2020, ele escreve na carta dele, o presidente da BlackRock, Léo Fink, que ele ia desinvestir, preste atenção no que eu vou falar, desinvestir, tirar dinheiro dos fundos de empresas que não tinham preocupação social e ambiental e com governança. Bem, aqui no Brasil, o pessoal entrou por aqui, saiu por aqui, até porque não é um assunto novo, já expliquei para vocês. Já vão para quase 20 anos, ainda não tem 20 anos, ainda. Mas só que meses depois, um dos fundos soberanos, um dos maiores fundos soberanos de países, né, no caso da Noruega, retirou seus investimentos da Vale, da Glencore e de outros mineradores. Depois também tirou da Eletrobras. Imaginem só. Logo depois, o Fundo Soberano da Suécia retirou seus investimentos da JBS. Tivemos ações infelizes com a questão do Carrefour, acidentes sociais dentro da organização, e esses fundos sinalizaram de uma maneira que foi impactante para o brasileiro, na realidade. Eu tiro meu dinheiro daí. Pô, mas eu dou lucro. Sim. Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso. E ele veio mostrar o que é a filosofia do ISG. Ela tem o mesmo peso na decisão de investir, comprar empresa, comprar as ações, iniciar um mesmo projeto, o início do projeto, o mesmo peso que o desempenho financeiro tem com desempenho social e ambiental. Olha que impactante, gente. Claro, tem investidores e tem empresas que não estão aí para a questão social e ambiental e vão continuar tendo vários, com certeza. Mas essa evolução de mentalidade é que o pessoal aqui no Brasil não estava esperando e que já vinha caminhando lá fora. A minha última posição, eu fui vice-presidente de um fundo ISG, mas na prática, não financeira, na prática de controlar as empresas, adequar essas empresas para o ISG, para a África e Ásia e Oriente.
E eu até então também não conhecia como é que era a filosofia, esse viés, o processo do ISG. Quando eu realizei aquilo, eu aprendi, falei, caramba, impressionante isso. Aí que surgiu a oportunidade minha de desenvolver mais a questão do viés social. E o que mais me impressionou, esses investidores pesados, porque eram projetos que quase chegavam quase não, passava de US$ 1 bilhão espalhados pela África, pela Ásia e pelo Oriente. A decisão final era baseada no quê? Se o projeto tivesse um impacto socioambiental muito forte, ele não era realizado. Ele era colocado de lado, até que se adequasse. O impacto nesse sentido que você está dizendo, no sentido ruim, né? Se causasse um clima... Não. A parte... Se fosse complexo, se ele impactasse negativamente naquela comunidade. Eu acho que é isso que você... Sim. Não, isso ainda sem dúvida nenhuma, que você tivesse que deslocar comunidades e dar sem o menor critério, por exemplo. Gente, vamos fazer um raciocínio rápido. Vocês gostariam de ser vizinhos de uma usina nuclear? Vocês gostariam que uma linha de transmissão passasse em cima da casa de vocês? Gostariam? Hein? Ou uma tubulação de gás que está espalhada pela cidade toda. Está enterrada a tubulação de gás. Se alguém meter a máquina errada, aquilo vai pelos ares. Tubulação de petróleo. Vocês gostariam? Vocês gostariam de um dia vocês abrir a janela e de repente ter um parque eólico com aquelas pás passando na sua frente, fazendo sombra na sua janela? Pois os princípios do ISG tentam mitigar os impactos. Não é que eles são contra, não é que eles não vão investir, mas eles criam o quê? Mecanismos para que isso seja mitigado, minimizado. Exatamente. É essa que é a ideia. E qual é a maior preocupação hoje das organizações que estão adotando esse princípio, para e passo? Ter como comunicar à sociedade, ter uma relação com seus stakeholders internos e externos, mostrar que eu estou preocupado, nós estamos fazendo isso, fazendo aquilo, etc., e prestar contas à sociedade. Hoje nós vivemos o capitalismo dos stakeholders. Preste atenção nesse tema, nessa frase. Capitalismo dos stakeholders. O que é o capitalismo dos stakeholders, gente? É a conclusão que muitas empresas ainda não chegaram. As empresas só existem porque a sociedade a aceita e compra seus produtos dela. Quando nós vemos lojas europeias famosas e até americanas, marcas, serem pegas porque seus fornecedores utilizavam trabalho infantil escravo, nós vemos as ações despencarem. Quando nós vemos loja de varejo, de supermercado, realizar atos que são abomináveis, o mercado se revolta contra isso e a melhor maneira de agir é não comprando, ou não aderindo ao produto dela. E esse é o medo que as organizações cada vez mais têm. Por isso que eu volto a repetir. Você, profissional de RP, você, dentro de uma organização, tem uma função fundamental. Defender a marca da empresa, mostrar o que ela está fazendo dentro dos princípios do ISG, se ela estiver fazendo, e poder responder aos anseios dos stakeholders, todos eles, sejam investidores, bancos e comunidades, à altura de que a marca merece. Legal. Esse mercado de trabalho se abre de uma maneira tão grande, não só para o profissional de RP, mas como os profissionais que trabalham com a questão ambiental e social. Sem falar da governança, que é uma coisa mais específica, que é uma coisa resumida, ou seja, concentrada no conselho de administração e etc. Mas no caso aqui, a função é demonstrar, como eu falei anteriormente, hoje um relatório de sustentabilidade é um cartão de visitas da empresa para os stakeholders. E quem é que vai transmitir essa informação? Quem é que vai discutir, vai passar, quem vai responder essas perguntas?
Legal. Vocês aí, profissionais. Roberto, a gente, né, quando teve ao vivo aí há um ano e pouco atrás, a gente conversou muito e é um tema fantástico e você é um cara que falando dessa questão de infraestrutura, ver países fazendo isso é muito interessante e para algumas pessoas pode ser um pouco distante. Você já trouxe para nossa realidade, não que não seja papel de RP, mas eu vou trazer para um pouco quando eu comecei a entender esse tema, ou melhor, quando eu comecei a ouvir a primeira vez, e eu queria que você falasse dessa evolução, porque assim, o brasileiro, que essa mudança está acontecendo, né? Mas o brasileiro, diferente do americano e tal, a falar em ações, falar em stakeholder virou um tema, uma palavra que as pessoas começam a entender mais fácil, até quem não é de área de comunicação ou da área de corporativa, mas entende que são públicos estratégicos, tô desagradando alguém. Eu comecei no futebol. O meu trabalho de comunicação era muito difícil explicar para dirigente, para outras pessoas que, infelizmente, o futebol não tem tanto profissional assim, mas falando de Curitiba, o Atlético entendeu isso e consegue falar, nossa, para esse público é uma mensagem, para esse público é outra, para o torcedor, para a comunidade. Curitiba passou por isso para receber a Copa, tinha gente que era contra. O Brasil, né? Agora nós estamos vivendo um momento desse, nesse Também. caos que a gente está, nós vamos viver a Copa América, o que é uma vergonha absoluta. Mas trazendo para isso, eu queria dizer o seguinte: eu comecei a ouvir falar na época de responsabilidade social e falava, vamos apresentar o balanço social que as empresas faziam. O balanço social que era um pouco das nossas ações ambientais e tal, mas era um pouco do que você começou a falar no começo, quase que como caridade. Nós plantamos 1000 árvores, olha que legal. Nós fizemos Não é só isso, né? no dia da árvore, a gente plantou árvore com os funcionários, com os colaboradores. E as empresas achavam que isso era o relatório social dela, né? Porque são empresas que não têm capital aberto, mas de alguma forma entendiam que, como você falou, né? Eu preciso fazer alguma coisa ambientalmente responsável para eu ganhar um pouco de visibilidade, etc. E aí faz um relatório de 50 páginas e põe um PDF lá. Não faz um evento para lançar, não chama os stakeholders, não apresenta para a comunidade que ela está envolvida. Ela faz assim, simples. Né? Ou, como você citou, sem falar em oleoduto, gasoduto, mas uma construtora que tem um terreno que pode estar invadido ou não, mas que vai criar um impacto negativo numa comunidade e ela, de um dia para o outro, derruba 10 casinhas, eu estou falando aqui de São Paulo, num bairro tradicional aqui, e sobe um espigão e não fala com ninguém. Começa a fazer barulho a madrugada inteira. Então, assim, antes de ir para o ESG exatamente, né, que é isso que a gente está falando, capital aberto, no micro, vamos dizer assim, problemas pontuais, as pessoas já entenderam que precisa dialogar? Olha, estão entendendo da maneira mais dura possível. Eu tenho vários clientes onde eu já estou trabalhando. Legal, eles estão recebendo o questionário dos bancos e de seguradoras. Olha tá? Que legal. Eles estão revisando os empréstimos, estão revisando o valor da franquia baseado nesse questionário. Que legal. 100% do questionário é baseado em perguntas de responsabilidade social corporativa e das questões ambientais. E, baseado no que se responde nas suas métricas, nos seus KPIs, no seu sistema de gestão, nas suas ações, eles decidem se vão renovar o empréstimo, se vão emprestar ou não, e eles decidem sobre a questão do juro. Uma empresa hoje que não tem uma preocupação com gestão de riscos dos seus impactos, ela é um risco para o investidor, ela é um risco para o banco que empresta o dinheiro. O que ela pensa? O que o banco pensa? Cara, eu vou emprestar dinheiro, tudo bem, mas o juro vai ser lá em cima, porque se esse cara, amanhã, causar um acidente, criar um problema que vai para toda a mídia, esse cara não vai ter condição de me pagar de volta. É importante então, você falar que investidor não necessariamente é uma empresa de capitais aberto, né? O Pedro trouxe uma pergunta aqui, e é isso que a gente está falando. Não, é porque às vezes, assim, só para trazer para a nossa realidade, para o estudante, a gente tem muito estudante aqui, que quando uma construtora está fazendo, ela pega o dinheiro no mercado. O mercado que a gente diz é no próprio banco e tal. Ela não tem E quando ela pega do banco, o banco pega do investidor também. Exato. Eu hoje faço auditoria. Pergunta qual que é a diferença principal entre o ESG e a responsabilidade social, que era muito mencionada, assim.
essa evolução, qual que foi o ponto de virada, além da questão de capital aberto, além de coisas da mídia e tal? Bem, hoje o correto, hoje não, alguns anos, vamos lá, hoje no Brasil, tá? Sim. O correto é falar socioambiental. O ambiental e o social não estão separados mais. Aliás, nunca tiveram. Gente, todo desastre ambiental causa um desastre social e econômico. Ponto. Não é só qualquer explosão, qualquer rompimento de barragem, qualquer acidente que venha prejudicar a comunidade é um acidente social. Então não vamos mais falar de social e ambiental separados. Não vamos mais falar, por favor. É tudo uma coisa só. Legal. A palavra certa é impacto socioambiental. Fantástico. Perfeito. E dentro deste impacto socioambiental, nós temos desde segurança do trabalho, a questões de desempenho ambiental e as questões de desempenho e de responsabilidade social corporativa. Como é que você pode dizer que a sua empresa tem responsabilidade social corporativa porque ela doou máscara, doou seringa e ela contrata terceiros que utilizam o trabalho infantil, trabalho escravo, não pagam o salário mínimo para os terceiros? Isso é responsabilidade social corporativa, gente. Você fiscalizar, você obrigar os seus fornecedores a cumprirem a legislação, terem responsabilidade com os seus colaboradores também. Aqui, há 10 dias atrás, mais ou menos, saiu em todos os jornais. Olha só, Ambev e Heineken foram autuadas por trabalho escravo. Gente, Ambev e Heineken, eu conheço a turma de lá. Eu, quando li aquela manchete, como eu venho do mundo corporativo, 37 anos usando crachá, a gente aprende algumas coisas. Ainda mais como diretor ou vice-presidente de ISG. Aí você lê logo depois, debaixo da matéria. Era a empresa de transportes que fornecia alguma coisa. Mas o que foi para a manchete? É lógico. Ambev e Heineken. Gente! Num plano de gestão de crises, que aquilo é uma gestão de crise, o RP tem que entrar imediatamente na cena. Tem que usar as mídias digitais para dizer, não é, pera. Erramos, sim, e não verificar o terceirizado foi o terceirizado, não fomos nós. Esta preocupação nós estamos vendo hoje borbulhar, fervilhar, e está impactando. E falta profissionais que saibam fazer isso. E para trazer numa que não é tão recente assim, mas para uma realidade que você inclusive já citou, Brumadinho, né, aquele caso da Vale, de alguma forma tentaram, no primeiro momento, colocar a culpa nos engenheiros da contratada, né? Quem lembra um pouco do caso fala, não, mas o laudo... Aqui, foram presos. Aliás, alguns ainda estão presos. E aí depois que aí tiveram acesso a e-mails que eles deram um laudo mais ou menos, mas dizendo, olha, me forçaram a barra aí na empresa. É aí que o negócio está aí, né? O problema veio da governança. Gente, governança, ela dá as diretrizes, o CEO e o diretor, ele é tão empregado, vou botar dessa maneira bruta e fria, tá? Ele é tão empregado quanto a senhora que serve cafezinho e o porteiro. Legal. Ele é empregado. Ele responde para o conselho. Né? Vamos ficar nesse tema, Roberto, porque está sendo fantástica. Muita gente já entendeu, pegou o fio da meada. Mas assim, a gente passou por meio ambiente, né? O I, o S, sustentabilidade, que você disse para a gente estar junto. E o G agora de governança, que o brasileiro tem uma mania de governança eu sei o que é. O brasileiro é muito entendido. Eu acho que lá fora, eu acho que você deve ver muito mais isso, né? Os caras estão estudando 10 anos um tema, chega o brasileiro, a gente viu aqui, né? Cloroquina, dá cloroquina que resolve, entendeu? Os caras estão estudando o mundo inteiro, tal, o brasileiro tira do cartóloma, tal. Governança, explica assim, né? Você falou que tem muito mais a ver com a questão do board, né? Do conselho e tal, mas na prática, você falou, a tia do cafezinho, ela tem que estar antenada nas diretrizes da empresa, ela sabe que ela não pode fazer tais coisas, etc. E o CEO, por uma coisa também brasileira, da gente, né? A nossa hierarquia aqui é a gente ter sido muito tempo escravocrata, nosso tipo de colonização, a gente tem muito endeusamento, né? O CEO, não posso falar, tá?
A gente teve muita dificuldade em entender a questão que hoje em dia as empresas lutam, né? Principalmente essas grandes, para é mais horizontal do que vertical, você tem que quebrar barreiras, comunicação interna ajuda isso. Mas para ficar na governança, assim, do jeito que você explicou o I aí, como é que é e por que ele é tão relevante, por que o profissional de RP e precisa caminhar junto com vocês da diretoria para o engajamento, para as pessoas entenderem que é o clássico, além da missão, do visão e dos valores, eu acho que o ISG é muito mais do que isso, tudo isso na prática. O ISG, nesse ponto de governança, ele está muito focado na transparência das decisões. Por que eu, às vezes, eu falo, olha, tem muitas empresas que me procuram, Roberto, eu quero entrar na questão do ISG. Quando eu chego na governança, ele fala, não dá, só vou ficar só no E e no S. Gente, imagina. Economizo água, né? Eu faço um projeto com o meio ambiente, mas as minhas decisões, meu sobrinho tem que mandar mais do que o meu diretor. Eu já escutei isso 2 vezes. Roberto, eu fiz da minha empresa o império, 30 anos, ganhando dinheiro, etc. Quer dizer que governança eu vou botar um conselho independente que vai fiscalizar o meu dinheiro? Exatamente. Vai fiscalizar o que eu faço com o meu dinheiro? Vai dizer o que eu vou fazer? A contabilidade vai ver o quanto é que eu retiro, o que eu faço com o meu dinheiro. Eu não quero essa governança, não. E governança é isso. Exatamente. Vão tomar o cartão conselho, da minha esposa? Vão tomar o cartão corporativo? Vão. Aquele dinheiro que eu gastava com o cartão corporativo vão controlar? Claro. Exatamente. Porque governança é trazer conselheiros que fazem parte do conselho consultivo, independentes, trazer gente especializada que entende de meio ambiente social, que vão fazer parte da tomada de decisões e vão dar as diretrizes e as orientações para o CEO e o presidente. Aquela hora do imperador, o rei, eu faço sozinho, não pergunto ninguém, na governança ele não tem vez. E isso, vamos ver quem vai adotar essa verdadeira governança. Não é fácil, principalmente para empresas particulares. Você tem que dar satisfação. Se nós formos pegar o caso da Lava Jato, nós vimos o quê? O presidente, uma super empresa familiar, né? Fez o que quis com o dinheiro. Não justificou para ninguém. Aí tirou o dinheiro do banco e jogou. Nós vimos o quê? No próprio governo, os fundos de pensão dos funcionários, que não tinha governança, foram colocados lá por políticos e tiraram esse dinheiro e jogaram dentro dos partidos políticos. O dinheiro não é deles, o dinheiro é do povo que contribuiu a vida toda para receber sua aposentadoria. O governo anterior pegou esse dinheiro e jogou assim da maneira que ele queria, financiou o que ele queria, porque não tinha governança. Ninguém perguntou, vem cá, com que direito? Como é que você pode fazer isso, cara? Você perguntou se podia pegar o dinheiro aqui e jogar nesse partido político assim? Você perguntou... Então, a governança, nesse ponto, ela choca muito o autoritarismo de certos empresários e pensamentos. Óbvio, o cara construiu um império a vida toda, ele é dono do dinheiro. Mas quando você põe governança, a contabilidade começa a ser fiscalizada, começa a questionar suas decisões, incomoda. O que faltou nas estatais, os fundos de pensão das estatais foram retirados por esses caras e jogaram nos partidos políticos, jogaram aqui para uma obra aquele, não deram a mínima satisfação. Então a governança faltou desde o governo anterior e do empresariado. Agora, incutir isso, toma tempo. Se você for ver as grandes marcas hoje internacionais, elas têm uma governança. Tem pessoas que entendem, são conselheiros independentes, especialistas naquele assunto, que opinam, vamos lançar no mercado um produto X, aí turma do meio ambiente, vai ter impacto, como é que não vai ter impacto? Turma, é um problema social. Eu vou pegar a maior cadeia de lanchonetes do mundo, tá certo? Há alguns anos ela lançou um brinquedinho que vinha junto com um pacote do Cheeseburger Kids. Nele tinha uma pilha de lítio. E as crianças, e algumas crianças
vieram a falecer. Aí ela despertou bem, eu posso ser a maior rede de fast food do mundo, mas eu preciso ter na minha governança gente que analisa o risco do impacto socioambiental dos produtos que levam a nossa marca. Esse é um exemplo. Uma grande fabricante de videogame, já que já está no PlayStation 1, 4, 5, sei lá, ela lançou no Natal, na Holanda, um PlayStation lá. Eu estou falando PlayStation porque eu não sei se é da PlayStation mesmo, tá? Em que tinham baterias que vazavam ácido. A controle de qualidade era péssimo. Sim. Quando o governo holandês soube daquilo, retirou do mercado. Os prejuízos foram de bilhões de dólares. O que ela chegou à conclusão? Estou falando isso de algumas décadas, tá? Sim. O que ela pensou? Caramba, faltou na nossa governança gente que analisasse na tomada de decisões quais são os impactos disso. Foram pegas agora o fornecedor por trabalho infantil escravo, trabalho escravo no caso, não foi nem infantil. Gente, como é que não foram fiscalizar isso? E tudo isso vem lá de cima, do Olimpo, dos deuses. Governança. Legal. A governança ela é muito importante. Agora, governança para os stakeholders internos, colaboradores, e para os externos também, investidores, consumidores, etc. Legal. Roberto, já que a gente volta nesse tema, porque eu acho muito legal, quando eu também falei sobre investidores, não só eu, mas tem uma galera mais nova entrando na bolsa, conhecendo. A parte das relações com investidores, ela é sempre complicada, sempre alguém do direito, da economia, e o cara traz aquele relatório só de números e tal, não tem isso que você falou, esse engajamento. Poucas pessoas, e o brasileiro está aprendendo que ele é dono da empresa, né? Nem que eu tenha R$1.000 investido numa empresa, eu sou dono dela, um pedacinho é meu, quero saber o que você eu vou fazer. Governança é isso, voto, uma ação é um voto. Exato. Você tem direito a ter nada. E isso é um pouco longe da realidade do brasileiro, não só pela questão nós temos esse costume. Mas a gente está entendendo. Bem... O Magalu meio que deu uma popularizada, porque a dona Luísa é uma pessoa muito aberta, as ações explodiram, né? A XP, que foi vendida também agora, tem essa parte de educação financeira. Aquela moça que é youtuber, a Natália, trouxe uma questão de você pode investir. Então, você tem vários influenciadores trazendo isso. Mas eu queria fazer uma perguntinha que veio aqui antes, para depois a gente falar desse campo profissional de RI, e você vai dar a chave para a gente aqui. Que me interessa muito porque eu conheço pouco e você talvez possa dar uma luz. A LP Mascarinha aqui. Órgãos públicos precisam lidar com o ESG? Como podem fazer isso? Eu sei a parte que as prefeituras, os governos precisam ter de alguma forma para acessar recursos no mundo. Banco Mundial, financiamentos, etc. Você vai poder falar um pouco de mais locais. E aqui... O Marcelo Perejal, professor, provavelmente, tem uma disciplina aqui na PUC Campinas, com o nome de Relações Públicas e Responsabilidade Socioambiental. Legal, professor. Ótimo. Temos contato. Bacana, não conhecia. Vamos marcar um papo aí já, fazer essa ponte. Eu sou professor de Responsabilidade Social Corporativa para um MBA aqui em Curitiba. Legal esse tema, gostei. E aí, Roberto, o que você acha dessa... Ou melhor, o que você acha não, o que diz essas... você chama de normativas, né, ou essas regulamentações sobre governos, assim, especificamente órgãos públicos, o TCU, o CGU, eles têm, eu acho que ainda, minha opinião, tá, eles ainda estão presos na questão socioambiental de economizar papel e etc. Eles não têm necessidade, porque eles não são empresas de capital aberto e eles não dão lucro, mas o que está rolando para órgão público nessa área? Olha, o BNDES, que é o maior agente financiador de projetos, já diz que mais de 50% dos seus projetos já estão baseados e exigidos no critérios do ISG. Olha que legal. Ou seja, um banco de investimento governamental de desenvolvimento, só vai emprestar dinheiro para governos, para prefeituras, estados. Um banco do Nordeste também. Os bancos já estão... Porque qual é a vantagem de você estar dentro dos critérios? O custo do capital é mais barato. O investidor do ISG não quer risco, ele quer tranquilidade. Quando uma empresa apresenta que tem um mapeamento dos seus riscos de impacto socioambiental, tem um sistema de controle transparente, o investidor se sente
menos ameaçado. E os juros, não sou eu que estou dizendo, não, os juros do mercado de empréstimos, de aquisição dos investidores ISG é mais barato que os outros, por um simples motivo, menos risco. Então, hoje nós já vemos, tá? E outra coisa importante, o Conselho Monetário Nacional tem portaria já de alguns anos que exige, tá, dos fundos de previdência análise de risco de impacto socioambiental e já tem que cobra a uma política nacional de responsabilidade social. Já são leis que exigem. O Brasil é muito bom de lei. Gente, a nossa legislação ambiental é ipsilíteres copiada da americana. Só duas coisas dão cadeia nesse Brasil: pensão alimentícia e crime ambiental. E tem empresário, tem empresas que não estão nem aí. Mas tem filho. Meus colegas da Vale foram presos. As meninas foram presas, as engenheiras, biólogas, por crime ambiental. Hoje no Brasil nós temos vários casos disso. Legislação está aí. Então no órgão público já existe essa portaria do Conselho Monetário, já existe essa portaria do Banco Central. É que eu não me lembro da letra. Eu sei porque eu também dou aula a respeito disso. Porque o pessoal aqui no Brasil é assim, não. No Brasil já tem legislação. A fiscalização pode ser ruim, que é o que está acontecendo, né? É a cobrança, né? Então, quando você vê o dono do dinheiro, o cara que cuida da parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, ele está falando pelo bolso, acabou, não tem o que se discutir. Ou vai por bem ou vai por mal. Você quer um custo de capital mais barato? Se adeque. Você quer mais caro? Tudo bem, faça da maneira que você quiser. E isso é verdade. Quando Larry Fink escreveu a carta em janeiro de 2020, aqui eu me lembro que eu voltei para o Brasil definitivamente em 2019, tá? Eu falei, isso aí não vai dar em nada. E não deu em nada mesmo. Depois de 3, 4 meses, quando aconteceu isso, os fundos saindo da Vale, da Eletrobras, JBS, a turma, opa, vamos tomar uma... Aí os jornais chamam de tsunami ISG, aonde ISG, tem seminário de ISG para tudo. Agora repare, quem está fazendo, com exceção do Conrep, é fundos de investimentos que estão vendendo o quê? Venha para mim, põe o seu dinheirinho no meu fundo, que eu garanto que eu vou verificar se as empresas são ISG. Claro, eu vou te cobrar uma taxa de administração. Muito legal, Por quê? Roberto. Porque é o dinheiro movimentando o mercado, cobrando e apertando. Exatamente. Eu acho que não tem milagre, né? Isso que não tem, não. Não tem abraçador de árvore. Exato. Exatamente. Despertaram agora o mundo despertou, é culpa da Greta. Não. Eu acho que assim, bolso. Ela tem todo um papel global mesmo de impacto, mas realmente ficou mais caro, tá ficando. E aí você falou uma coisa, e aí para quem, né, a gente tem muito jovem aqui, né, eu também não acompanho, não tenho um Bitcoin, mas e esse caso recente da Tesla, que é uma empresa, né, do Elon Musk, que quer ir para o espaço e etc., já mandou coisa para o espaço, ele está sendo muito cobrado recente, né, porque ele investiu no Bitcoin, o Bitcoin subiu, aí ele deu e diz não, né, o mercado enxergou que ele está dando uma desculpa porque o custo do Bitcoin é muito para se produzir na questão da mineração. Para quem não é do ramo aí, dá uma pesquisada que é isso, ele tem que ficar minerando, os computadores ligados, e aí ele saiu pela tangente com essa, né? Ele falou, o Bitcoin, para fazer o Bitcoin é muito... o problema é ambiental, então eu vou sair desse negócio. O que você acha? Qual que é a sua visão? Eu não entendo, tá? Mas como eu falei para vocês, eu passei 37 anos usando crachá direto, né? Agora, como consultor, eu pulei o muro, tô do outro lado da cerca, né? Não tenho mais crachá, quer dizer, o meu crachá sou eu mesmo olhando para mim e minha equipe. Eu tenho uma equipe muito bacana aqui em Curitiba e no Nordeste eu tenho outra equipe também. O que a gente vê pelos empresários e pelas organizações é uma preocupação muito grande em não ser pego de calça curta. Entendi. Na questão ambiental e na questão social. Agora, quanto a Bitcoin, eu como não entendo desse mercado, eu entendo talvez um pouquinho de mercado de carbono, que pode ser uma conversa para outro tempo,
tema, né? verdade. Porque nosso tempo está acabando. Que Uma também já coisa eu foi digo para uma você. moda, né? Que já foi uma moda de que ia E está resolver voltando. tudo, né? Então, mas E que está voltando. eu lembro em 2010, por exemplo, não, agora é crédito de carbono, eu vou apostar nisso e vou comprar área, etc. É uma outra aula boa essa. Não, essa Pra é. gente Não, e tá bater voltando, papo ele aqui. voltou com força. Voltou para ficar com força até. Até Legal, porque houve escândalos no passado, né? Mas esse é um assunto para outro dia, né? Mas legal. voltando à questão do Tesla, a grande verdade é o seguinte: quem é do métier como eu sou na questão de impactos socioambientais, né? E como passei a vida toda, mais de 30 anos trabalhando lá fora, tem uma rede, tem um network muito grande. Claro. A turma falou que ele está tomando pancada mesmo do órgão ambiental americano, entendeu? Sei. Está Uhum. tomando porque os custos de armazenamento de resíduos, mandar um foguete é resíduo perigoso. É Exato, né? As exigente. pessoas não fazem essa ligação. Ah, é lindo, mas quanto é que custa? Para onde que vai, né? Sempre tem essa coisa do lixo Emissões de espacial. gases de efeito estufa. Você lançar um foguete, são toneladas. Então o órgão ambiental está apertando. Aí ele vem com isso, mas, de novo, eu não entendo nada de Bitcoin. Claro, Você tá não, também entendendo? não, mas é só para o que a gente leu a Mas respeito foi que ele saiu por essa tangente aí que o problema é ambiental. E aí também para limpar a imagem dele, né? aqui não é. Cara, olha, nem a Apple consegue escapar da malha fina do ambiental. Ela tem cheio de problemas também lá nos Estados Unidos com o meio ambiente, lá com o órgão ambiental de lá. Interessante, muito legal. Roberto, só voltar então naquele tema, para que você já falou, e aproveitar que você falou da sua equipe aí, ó, você vai receber um monte de currículo aí de Curitiba. Como é que essas relações com os investidores, essa área que está precisando ganhar mais espaço, ela pode também ter um profissional de RP, de comunicação, não só para mandar o pré-release, o press-release para Não. os investidores, mas essa parte de prestação de conta trimestral ou quadrimestral. Como é que é isso? Na sua equipe, você também faz isso? Esse tipo de consultoria? Você fala, eu tenho uma empresa que eu quero prestar contas, você também faz isso? Tem. E Eu na tenho sua uma equipe equipe. é muito mais focada em meio ambiente, economia, e não Não. tem espaço para comunicação. Até porque o plano de comunicação é um dos itens mais criteriosos e exigidos dos investidores ISG, Que legal. tá? Dentro das diretrizes que eu já mencionei aqui, SA 8000, AA 1000, ISO 26000. Tá? Que joia. Toda empresa tem que ter planos de comunicação internos e externos. Toda Não empresa só tem que de ter um plano crise. de comunicação. Não só de crise, não. De Que crise legal. também. Mas isso faz Claro. parte da gestão de crise. Mas fora isso, como é que ela se. Gente, veja só, eu estou uma indústria, vou pegar uma indústria, estou localizado no local. Como é que você não tem um mapeamento dos seus stakeholders, você não conhece os líderes, como é que você vai estabelecer um plano de comunicação? Então você precisa estabelecer esse mapeamento, precisa identificar e criar planos de comunicação. Gente, eu faço muita auditoria por aí, muita due diligence de compra e venda. Eu vou nas Legal. comunidades, você conhece essa indústria? Não. Eu só conheço o muro. O que ela Sei. faz? Não sei. Como que você não sabe? Sério? Falta de plano de comunicação. Os princípios do Equador, os padrões do IFC de desempenho socioambiental exigem plano de comunicação, exigem um 0800, entre aspas, né, que hoje em dia não é Sim, só claro. 0800, é Facebook, Instagram, que responda para a sociedade, para os stakeholders imediatamente. E aí que entra o profissional de RI. O profissional de RI, ele não só fala com o investidor, não. O profissional de RI é o facilities, é o facilitador. O termo facilities, quando foi criado, foi exatamente para que as pessoas viviam na sua caixinha isolada e, de repente, o mercado começou a exigir que essas pessoas sejam transparentes, com governança, que essa informação chegue. E aí é necessário esse cara que faça o facility, o link, tá? Que é o RI. Essa profissão hoje, tá certo? Ela vem sendo cada vez mais valorizada e buscada, porque este profissional... Agora, veja só, gente, alô RIs, alô estudantes de RP, alô. Não vai dar uma de vexame, que nem de uma grande empresa mineradora, que os investidores nos Estados Unidos, aquelas velhinhas de 80 anos, perguntaram assim, minha filha,
Vocês não pensaram que tinha uma comunidade ali na frente, não? Vocês não fizeram isso? Aí o RI fez assim. O que é meio ambiente, hein? O que é responsabilidade? O RI tem que estar antenado. Tem que saber que ele representa uma marca. Ele representa uma entidade. E tem seus impactos positivos e negativos. Ele tem que entender do assunto. E esse vexame, volta e meia, se repete por aí. A pessoa fala da boca para fora e o investidor hoje, cada vez que tem uma voz mais ativa, por exigência até da Bolsa de Valores, Sim. Tem que saber na lata. Olha, vem cá, como é que está vocês aí, emissões de gás de efeito estufa? Como é que está? Se o RP não sabe falar, tchau, obrigado. É aquilo que eu comentei um pouco, né? E aí, como brasileiro, né, a gente brinca. Depois do nosso 7-1, né, que a Alemanha atropelou a gente ficava contando que uma hora ia ter um estalo do Neymar e tal, né? Então os alemães lá fizeram aquela coisa e a gente confia muito no talento, né? Então é isso, você tá lá numa reunião e tem muito hoje em dia dos não, uma hora sai alguma coisa lá. É isso que você falou. O brasileiro, eu tô preparado. Aí o cara chega lá na terceira pergunta, né, na página 2, o cara começa, veja bem, não é comigo, é o pessoal aí é o vexame total. É com o pessoal lá do meio ambiente que não veio, não pôde vir. Depois que inventaram o Google, meu amigo, depois que inventaram o Google, o WhatsApp, etc., não tem mais desculpa que eu não recebi sua mensagem e não sabia do que se tratava. Não tem. Exatamente. Essa desculpinha é do meu tempo de colégio militar no Rio de Janeiro. Tá? Porque não tinha celular nem Google. Para saber, a gente tinha que ir para a biblioteca. Hoje a turma aí não sabe nem o que é biblioteca, não sabe nem para que serve. Legal, Roberto. Então, porque a gente tem um programa de empregabilidade aqui também dentro do Conselho, que a gente fica atrás de novos espaços. A LGPD é um que a gente já está falando há um tempo, claro. Curso. Provavelmente nós vamos focar um pouco mais na questão do ESG, e você vai ser nosso parceiro aí para a gente mostrar. Até porque, de alguma forma, esses profissionais de RI estudam alguma coisa, né? Ele não tem um curso profissional de relações com investidores. Então você tem RP, você deve ter jornalista, pessoal de direito, de economia, de meio ambiente. Mas legal, Roberto, a gente partindo para o final aqui, tem alguma área que você acha que é necessário falar, que a gente não passou por aqui? Tem algum outro recado que você quer? A gente você reservou uma hora para a gente aqui, tem muito assunto, podemos marcar outra daqui uns dias para a gente falar mais de casos, alguns casos mais práticos. Eu sei que você tem o sigilo, mas, por exemplo, isso que você falou que é um papo com uma outra hora, crédito de carbono, e alguém falou sobre fundo verde aqui. Eu assisti outro dia uma palestra do BID falando de investimento. É a primeira vez que eles fizeram um investimento, um fundo verde. Eu achei muito legal aquilo, para captação de municípios, assim. Eu achei fantástico aquilo. Achei que é isso, né? A gente fala que não falta dinheiro e tal, mas você tem investidor para tudo. Eu achei muito legal. E está aumentando. Hoje estimula que mais ou menos são 100 trilhões de dólares rodando pelo mundo, buscando investimentos ESG. O Brasil, ele é abençoado. Nós temos água, temos comida, temos florestas, temos tudo. E esse capital natural tem um valor, que chama-se valoração ecossistêmica. E isso sim tem sido incluído cada vez mais na pauta dos investidores. Como é que você vai construir uma indústria num lugar que falta água? Como é que você vai construir uma indústria que vai derrubar florestas, que vai impactar no consumidor lá fora que não quer mais isso? Tudo isso hoje está num pacote. E minha sugestão, eu não dou conselho, tá? Eu dou sugestão. Se você não entender um pouquinho de questões ambientais e sociais, acho bom você repensar suas metas e objetivos. Porque você, como porta-voz, você como representante de uma marca, hoje e daqui para frente você vai ser cobrado em saber responder dignamente essas questões. É a minha mensagem que eu deixo para vocês. Legal. Bom, já que você citou, eu vou explorar mais um pouquinho. Temos 2 minutos. Você falou sobre água, né? Nós estamos vivendo uma crise hídrica. Eu estava no caminho vindo para cá falando de novo de racionamento, etc. É uma preocupação muito grande porque as pessoas, água para a indústria é muito necessária, né? A questão de geração de energia. Você falou aqui falou sobre energia eólica. A água fora isso, não é isso não. São Paulo,
alguns anos, poucos anos, indústrias fecharam e talvez fechem de novo, porque elas precisam de água para processar o produto dela. Não é só na questão de energia, não, gente. É Sim, água sim. para trabalhar. Uhum. Faltou, fecha a fábrica. Fechou a fábrica, impacto socioambiental. Deixa de empregar as pessoas vão por ir na rua. Exato, exato. Né? Então, quando eu falo capital natural, como é que você vai... Hoje em dia, quando você for construir uma indústria, você tem que pensar nesse todo monte que impacta no futuro dessa empresa. E o investidor ESG, a última coisa que ele quer é jogar seu $1 bilhão numa empresa que amanhã vai estar parada por falta d'água, amanhã vai estar parada porque a comunidade bloqueou a estrada, e etc, etc, etc. E todos os problemas reais, né, Roberto? Não é uma ilusão, né? Não é achar que acontece só nas grandes empresas. Ah, vamos fechar não a fábrica está mais... da Sadia. Não, é o que você falou. Não dá para em 2021 você saber, assim, num bairro, o que fazem atrás desse muro aí? Ah, não sei. Não dá para aquela empresa não receber. Não dá, mas é muito comum no Brasil. Exato. E até faz muito eu alto adoro para isso. Eu passei minha adolescência e até gosto até hoje de ver filmes apocalípticos. Gente, pegue os filmes apocalípticos de 1980, estão acontecendo agora em 2021. E eles eram previstos para acontecer em 2100. Gente, esse apocalíptico, falta d'água, falta de comida, coronavírus. Gente, tivemos gripe espanhola, tivemos a gripe aviária, tivemos várias gripes e vamos ter várias outras. E isso está nos filmes de 80. Estamos vendo isso. Bom, para ficar nesse clima não apocalíptico, mas de que a gente não, tem de uma maneira saída, nenhuma. Que a gente tem eu tenho uma fé na vida tremenda. Exato, que a gente tem uma saída, Roberto, apostar, não só apostar, mas estudar mais sobre esse tema. Obrigado, você é um expert fantástico, literalmente não sou PhD. Sou estudante, eterno estudante. A gente fica muito feliz por poder receber pessoas do seu quilate aqui no Conherp. Todas as pessoas passaram por aqui, várias universidades, e que a gente saia desse momento complicado que a gente está aqui vivendo com o Covid. A gente teve uma notícia muito boa aqui para São Paulo, eu espero que no Brasil todo, que até outubro todos os adultos acima de 18 anos estarão vacinados. E vocês aí em Curitiba, o nosso país todo, quem passou por aqui, logo a gente vai sair dessa e vamos aí de novo estar junto, comendo, almoçando e na conta do Manassés ele pagar um churrasco bem feito pra gente. E ainda mais eu que estou organizando um congresso em outubro aqui em Curitiba, presencial e híbrido, para profissionais de ESG, meio ambiente e responsabilidade social. Vão ter temas já tem palestrantes já convocados, mesa redonda de responsabilidade social, voluntariado, em outubro, 21 e 22 de outubro aqui em Curitiba. Primeiro encontro nacional. Que já somos parceiros e vamos divulgar. Tá ok. Primeiro congresso nacional desse assunto. Muito legal. Tá bom? Valeu, Roberto. Quem quiser conhecer mais, entra no seu site, segue nas redes, adiciona o LinkedIn, é isso? Isso. @Roberto Roche ou robertoroche.com.br. Eu tenho um blog que escrevo praticamente todo dia sobre esses assuntos. Obrigado, meu amigo. Valeu.